A gente vai respirar bem profundamente e vamos sentir a presença dos guardiões conosco. Nós vamos mentalizando os guardiões colocando redes, espirais, tochas, muita proteção no nosso lar. Nós vamos, nesse instante, mentalizar a nossa união com Ruiz, com Maria Amélia, Eliamar, Cíntia, Cássio. E eles nos levam até o Hospital Santa Cruz, onde nos colocamos à disposição de nos unirmos a todos os espíritos que estão estudando junto conosco. Muita luz, muita fé, muita esperança. E nós vamos, nesse instante, mentalizando toda essa energia para que possamos ter uma tarde de estudos com muita fraternidade, com muito amor e com muita esperança. Graças a Deus, graças a Jesus. Nós paramos. O problema é esse orgulho tóxico. Eu tenho olhos de lince. Meu Deus do céu. Na verdade é óculos de lince, né? Porque Algo Mais abaixo eu coloquei a frase: a arrogância é a doença mental que deriva do sentimento de exclusivismo, ou seja, da importância que conferimos ao que acreditamos. E toda personalidade arrogante adora julgar e examinar a vida alheia como se fosse campeã da verdade e a única referência do que é certo ou errado. onde você está? Logo abaixo. Aqui, a arrogância, uma doença mental, tá? É fácil Aqui meu. tem tantas arrogâncias. Tanta Tem, arrogância. é que Eu fala tinha sobre esse marcado, quando você falou arrogância, eu achei que era, mas eu marquei também. Arrogância, a meu ver, é esse pedaço. É uma das Não, não, doenças. mais em Não, é cima. mais em mais um cima. pouquinho em Porque eu cima. marquei esse aí, essa arrogância aqui. Eu marquei toda essa parte de arrogância, porque é o tempo texto todo é arrogância. Então, Arrogância. a primeira parte aqui é que a arrogância é realmente aquilo que nos achamos no direito de achar o que é verdade, única verdade nossa, né? E a gente O aponta. resto é tudo. O arrogante é aquele que fala assim: eu sou humilde. Eu sei que eu não estou no topo, mas eu sei que ninguém está acima de mim. E ele diz que ele é humilde. Isso é que ele é humilde, imagina se não, né? Então, isso daí é realmente, né? Aí ele fala que ele é uma experiência. Aí depois fala aqui embaixo. Qual de nós pode afirmar isso ou aquilo para si mesmo com absoluta certeza em relação ao que fazer ou pensar em todas as situações da vida? Não conseguimos isso nem para nós e estamos querendo dar aula de certo e errado ao próximo. Aí vem a frase que você falou, Lida. A arrogância. Ao meu ver, uma das doenças psíquicas mais severas, porque é aceita de forma pacífica na sociedade, confundida muitas vezes com a coragem. Olha só, E confundir não a é. arrogância com Com coragem. coragem, Hum, Eu achei interessante o que está escrito ali em cima, falando sobre qual de nós pode afirmar isso ou aquilo para si isso. mesmo com absoluta certeza em relação ao que fazer ou pensar em todas as situações da vida. Não conseguimos isso nem para nós. Estamos querendo dar aulas de certo e errado ao próximo. Na realidade, a gente lendo, não foi alguns livros atrás que a gente estudou,
falava uma coisa que me chamou a atenção e eu procuro aplicar, né? Não procura ver se está certo ou errado. Procura ver se é bom ou mal para mim. É isso. Uhum. Porque o que é bom ou mal para mim é diferente do que é bom ou mal para o outro. Isso a gente sabe, né? Então, quando a gente fala de certo e errado, a gente está partindo é, de uma certeza de que alguém sabe essa verdade. E só quem sabe essa verdade é Deus, né? Agora, quando você fala se é bom ou mal para mim, você está usando você como foco do resultado daquilo que você está vendo. Ou seja, eu decido para mim o que é bom ou mal para mim. E eu não vou impor isso aos outros, porque cada um sabe aquilo que é bom para ele, né? Para ele. Então, mudar esse foco de certo e errado para ser bom ou mal para mim, É. né? Ó, e principalmente, por quê, né? Muitas vezes a gente vem com a nossa experiência para o outro, mas a nossa experiência é nossa. Isso aí. Uhum. Nós temos os nossos valores, é individual. E como que eu posso passar a minha experiência para o outro? Falando que ele está errado e que eu estou certa. Os nossos valores são diferentes. As vivências são diferentes, né? A Sabe aquela experiência é coisa? muito Olha, pessoal, né? eu não consigo, vamos lá. Eu não estou conseguindo dormir. Por que que eu não estou conseguindo dormir? Cada um tem um problema. Os Uhum. meus valores. Não, faz isso, faz aquilo, planta a bananeira, toma chá disso, toma chá daquilo, toma aquilo. A gente não sabe o que está acontecendo no íntimo da pessoa. A É. gente não sabe se ela está com um problema hormonal, se ela está com ou algum problema químico. A gente não sabe, porque tudo isso faz a gente não ter sono. Mas se a gente for dar a nossa receita, é nossa. É bom para nós, mas a gente não pode garantir que vai ser bom para o Que é outro. bom pro outro. Que vai servir para outra pessoa lá. Certo. É o tal negócio, né? Você tem seus valores. Aí, de repente, você faz um esforço gigantesco para manter a sua vida, né? Para pagar as contas, tal. Então, algumas coisas que parte das pessoas por aí fazem, você acaba não fazendo. Por exemplo, ir todo fim de semana no restaurante. Você não vai, por quê? Porque se você for, você não vai ter dinheiro para pagar as contas no final do mês, né? Aí você vê aquela pessoa do lado que também tem a mesma condição que você, tem que pagar as contas no final do mês, mas ela está no restaurante em todo fim de semana e fica reclamando que não tem dinheiro para pagar as contas, né? Quem é que está certo? Quem é que está errado? Não dá para você fazer julgamento. Por quê? Porque, Ah, no É meu de cada ponto de um. vista, Olha, primeiro eu preciso pagar as contas, depois me divertir. esses são os seus valores. Esses são os meus esses são os valores. Então, valores. Uhum. para mim, é, é melhor eu não ir num restaurante e pagar as minhas contas, porque eu vou dormir muito mais tranquilo. Aquela pessoa tem um modo de ver diferente. Ela fala assim: depois eu pago multa, pago juros, mas eu não vou perder o meu fim de semana no restaurante. Então, É. ela está errada? Segundo os valores dela, não. Não. Então, por que que É eu o vou modo falar que dela ela ver está... as coisas, É né? isso, é isso. Então, é, é bom para mim ir no restaurante sabendo que eu tenho que pagar a conta? Não, porque eu não vou conseguir conviver na minha mente com esse tipo de coisa. E para o outro? Certo. Para ele convive da melhor forma possível, então ele vai fazer aquilo que acha melhor. Isso são valores. São diferenças de Uhum. valores, Não são dá, não. diferenças Uhum. de modos de pensar, né? Então, é Certo. só um exemplo para que a gente possa compreender que o certo e errado é muito relativo, né? É da pessoa. O que a gente precisa é fazer o julgamento se é bom ou mal para mim. Por que que eu estou falando isso? Porque quando você fala se é bom ou mal para mim, você tirou o foco da pessoa, da realização daquilo. Você está colocando aquele foco em si mesmo e você Uhum. elege. Isso não é bom para mim, mas você não está condenando o outro, Certo. entendeu? Hum. É porque quando a gente tem esse foco para nós,
o outro, para nós, a gente não Não tem importa. É isso aí. importância. É isso aí. É isso E aí. é isso que a gente E tem que ter essa porque, consciência que é nós, temos que olhar nós. porque quando a gente faz o julgamento se é certo ou errado, a primeira coisa que você faz depois de julgar que é errado o que a outra pessoa está fazendo é condená-la. Não tem como, a gente é assim, né? E aí, já estou terminando. Em algumas páginas anteriores, ele estava falando que todo mundo na Terra julga. Sim. E a gente precisa Uhum. julgar, porque somente julgando que a gente vai saber se é bom ou ruim para nós. Para Só assim. nós. Senão a gente fica completamente perdido. A- O que a gente não pode, depois de julgar, é condenar. Fazer o julgamento é a condenação. É isso aí. Sim, Julgar é uma sim, coisa. Você está julgando para você. Ah, Nos teus valores, aquela pessoa está errada. E isso só diz respeito a A você e você. não ao outro. É isso aí. sim. Não temos entendi. o direito de fazer maledicência. Não é questão de maledicência. Não, o que eu quero dizer, eu julguei, olha, tal pessoa é assim, assim, assado, eu vou lá e vou ficar falando sobre os meus valores sobre isso, Então, mas não é maledicência, né? no meu ponto. Na realidade, o que você está falando, maledicência é quando você fala de uma pessoa uma coisa que é mal e talvez a pessoa nem tenha feito, né? Mas assim, na realidade é julgar os valores, né? Você chega à conclusão de que os valores daquela pessoa é diferente do seu e não toma nenhuma atitude com relação a isso, Sim. entendeu? Os Porque valores daquela pessoa não servem para mim, não servem para mim. é isso Não, Já é aí. é, problema, eu é sigo o meu dela, caminho. gente. É É dela. dela e o meu é meu, o dela é dela, né? Por isso Agora, que eu falo que eu não acho, é por isso que eu falo, eu acho que eu não tenho o direito de trazer, isso é meu. é seu, é isso. Eu não tenho o direito de colocar numa rodinha para falar. Não, isso não. Sim, Para mim sim. isso é, Porque, não, isso é fofoca. para mim isso é Ah, maledicência. então tá bom. É, Eu posso ficar com a minha maledicência? pode, eu fico com a minha fofoca. Então tá. Então ficar com seus valores, eu fico com o meu? Tá bom. Então tá, agradecida? Nessa questão, quando você fala condenar, às vezes é você excluir a pessoa do seu rol de relacionamentos porque ela tem valores diferentes de você, entendeu? Ah, Os julgamentos, né? É isso aí, né? O que foi? Terminamos? Sim. Ah, tá. Página 2. A arrogância estaria afirmando, o senhor estaria afirmando que a arrogância é fruto desse orgulho? A arrogância é a manifestação doentia do orgulho. O egoísmo é o vírus, a arrogância é o sintoma da doença em manifestação. Egoísmo é emoção, arrogância é comportamento. Entendeu? E é. Leda, tudo ok? Conseguiu? tá, consegui, consegui. Porque eu precisei pensar sempre direitinho aqui. Egoísmo é É. emoção, arrogância é comportamento. O Então, o seu que eu sinto é, né, é o a orgulho, emoção, o sentimento. Uhum. é o orgulho. E a arrogância, que você, é o julgamento, então, isso é comportamento. É como você se comporta perante as Perante a. pessoas. É a exemplificação, né? É a É. exemplificação da essência do orgulho. Tá. É o comportamento. Entendi. Algo mais? Tem o próximo parágrafo, eu achei interessante isso. O orgulho é o gestor da personalidade arrogante. É o sentimento que alicerça a conduta de insanidade dos arrogantes. Olha, o sentimento. Nossa, a relação egoísmo, orgulho e arrogância é tão estreita que as definições e tentativas de separá-los da vida emocional e comportamental
se tornam de pouca utilidade. Separar o egoísmo, o orgulho e a arrogância. O egoísmo é a mente centrada em si, que, sob indução do sentimento de exclusividade do orgulho, orienta a atitude para a arrogância sem controle. Meu Deus, o egoísmo é a mente centrada. A gente nunca tinha pensado nisso, né? Não, nossa, meu Deus. Mas, ó, pensa no momento em que cada um de nós fomos arrogantes. Porque a gente teve um momento de arrogância na vida. Um momento? Alguns. Muitos, Como você é bondosa. Fala um só, gente, calma. Um só, tá bom. Não, eu já Vamos pensar coloquei em só um. Pensar em um. Para que a gente vivencie, né? Como que estava o nosso orgulho? Como que estava esse sentimento? O que estava acontecendo? Por isso que eu falei um só, para que a gente consiga. Porque uma das coisas que a gente sempre, quando estamos fazendo o estudo, é: eu não sei explicar, eu não sei qualificar os sentimentos, eu não consigo compreender. Por isso que eu falo, vamos lá. Aquele gesto que o orgulho foi o gestor da personalidade. E eu fui extremamente arrogante. E aí a gente vai começar a compreender o que acontece. Se é por medo, se é realmente porque eu não vou me abaixar para o outro. A gente vai começar a Aí, se Uma encontrar. defesa, é uma defesa. Quando a gente... Pode falar. Tô me defendendo do quê, né? A pergunta. É uma defesa. é. Tô me Da- defendendo Do do quê? quê? Às vezes é da gente mesmo, né? Porque desse jeito que eu estou vendo que a gente, né? Às vezes a gente está se defendendo da gente mesmo, não quer que aquilo chegue, né? Machuque a gente, não. Então a gente Não vejo assim, põe não, viu? uma. Sendo bem sincera, não vejo, não. Eu Não? vejo, não vejo no sentido de proteção, não. Eu vejo numa defesa no sentido assim, não vou cair do meu pedestal. Ah, tá. Vou me manter no meu pedestal. O É arrogante, ele mais tá assim. Ele Ele não, não. ele não abaixa, ele não desce, né? Ele está sempre. Ele é o tal. É, verdade. A última palavra é a dele. E não é sim, senhora, não, senhor. É, Não tá é. certo. Não é. É verdade, está certo. Porque eu E a esqueci que defesa, eu nesse não tinha caso, dito. só se for para se defender realmente da forma que eu falei. E não se defender do quê? Eu vou me defender de mim mesmo? Imagina, o arrogante não pensa não, Ledita. Não, né? Mas aqui a gente pode fazer uma nova reflexão a respeito, né? Quando a gente fala em autoconhecimento, em autotransformação, na realidade é saber quem você é e transformar aquilo que não está legal, né? Certo. Só que nas coisas que a gente faz, a gente não consegue muitas vezes, ou na maioria das vezes, compreender o que precisa ser transformado na gente, né? E aí, olhando essas definições, a gente começa a perceber o seguinte: se você percebe que agiu de uma forma arrogante, tá? Aí você fala assim: não, eu não posso mais ser arrogante. Aí o que eu vou fazer para não ser arrogante? Muitas vezes a gente fica tentando, se controlando para não ter atitude arrogante, não é verdade? Sim. Só que baseado no que está escrito aqui, isso não adianta. Então já sei. Então eu vou combater o orgulho. Eu vou ser humilde. Também não adianta. O que você tem que tratar é a base, que é o egoísmo. A hora que você deixar de ser egoísta, o orgulho some e você deixa de ser arrogante. Mas a dificuldade é que a gente às vezes fica combatendo a manifestação e não o problema em si, né? E aí, assim, legal. Tem que explicar o que seria esse problema em si do egoísmo.
que é um ato egoísta? Um ato egoísta é quando você faz as coisas pensando única e exclusivamente em você mesmo. Ah, eu não faço isso. Bora, fecha os olhos, todo mundo. A gente faz diariamente, não sei quantas horas. Faz. É que a gente não percebe que está fazendo, né? É isso. É, Os nossos verdade. atos são assim. Então, Eu li até no Uhum. Evangelho uma vez que até um ato de caridade a pessoa pode tratar como um egoísmo, porque ela está fazendo para para se aparecer. chamar atenção, para Isso. Sim, se vangloriar, não é? E aí a gente Apesar volta de ser um ato de caridade. aí a gente volta em alguma coisa que a gente escuta frequentemente nesses livros, né? Fazer alguma coisa com interesse pessoal. Isso é Interesse é. egoísmo. pessoal, isso aí. Aí é o egoísmo. Então, isso é egoísmo, é É orgulho. egoísmo. É isso aí. Ó, é aquilo que eu estava falando, né? O Sérgio deu lá o exemplo da pessoa do ir almoçar no restaurante e tal, né? Eu dei o exemplo daquele que não tem, que tem que não consegue dormir, tem insônia. Dependendo como a gente se coloca, é um ato egoísta. Eu só estou pensando em mim. No caso do Sérgio, aquela pessoa que não consegue pagar suas contas não está pensando no outro, está pensando em si. Em si mesmo. É isso aí. Não Por está quê? pensando no Porque outro. o outro que tem a receber vai ficar sem aquilo que precisa, daquilo que foi combinado, né? Então, quando fala assim, eu vou lá, eu no restaurante, depois eu me viro e não consegue se virar, essa pessoa não está pensando no outro, né? Está Ela, pensando em si mesmo. ela talvez na mente dela ela vive em comunidade, mas ela não vive na comunidade, no coletivo. Ela Porque vive se ela só para vivesse ela. no coletivo e na comunidade, ela pensaria num todo. E a pessoa que nem nas nossas receitas é a mesma coisa. A gente está falando de nós. E dependendo como nós nos colocamos para o outro, a gente está sendo egoísta. Porque a gente está falando dos nossos valores, de como somos, como falamos, É. como impomos a nossa realidade no outro. Quando Só a que não gente, é quando, essa a intenção. quando a gente fala de uma forma que eu estou fazendo propaganda daquilo que eu sou, é egoísmo. Agora, É. quando você divide com o outro aquilo que você é para ver se ajuda ele a ser pessoa diferente, não vamos falar nem melhor ou pior, né? Mas ser diferente, aí não é egoísmo, Egoísmo. né? Mas são exemplos que a gente, no nosso dia a dia, a gente nunca ia parar para pensar. E Verdade. aí onde que a gente fala, não é nas grandes coisas, é nas pequenas As coisas pequenas. diárias que a gente vai tendo essas ações. Aí a gente pode voltar naquele exemplo que eu dei para a pessoa que não vai no restaurante para poder pagar as contas no fim do mês, tá? Essa pessoa também pode ser egoísta, dependendo do ponto de vista dela. Ah, eu não vou no restaurante porque no final do mês eu preciso pagar as contas e se eu não tiver dinheiro, pessoas que estão dependendo desse dinheiro que eu vou pagar vão ficar sem. Essa pessoa não é egoísta, ela é altruísta, tá? Então ela está deixando de fazer, independente da responsabilidade, ela está deixando de fazer uma coisa pensando no outro. Agora, não vou no restaurante porque no final do mês eu preciso pagar as contas. Porque se eu não pagar, o que vão pensar de mim? Isso Esse já é Ah, um tá. pensamento egoísta. Aí Aí já vem já, o por causa do orgulho já, aí, orgulho. né? aí já Por entra o causa do orgulho. orgulho, Já entra o entendeu? orgulho. Já entra o orgulho aí. Vocês viram como é diferente e a Vamos, gente não pode julgar as pessoas? Sim. Porque a gente não sabe o que se passa por dentro da pessoa. A gente não sabe aquilo que move as pessoas para tomar determinada atitude. Entendeu? Então, entendeu? é por isso que essa questão de julgar, a gente precisa saber se é bom para mim ou não. Só isso. Porque dizer se aquela pessoa está certa ou errada, a gente vai estar errando sempre. Sim. Que a gente não tem, e cada um tem uma parte da verdade. É aí onde que isso Deus fala com tanta clareza. Cada um tem a parte da verdade. A gente só tem a nossa parte da verdade,
que agimos com esse sentimento. Com tudo isso que a gente falou no dia a dia, nós somos arrogantes muitas vezes no nosso dia a dia. E nem percebemos. Por quê? Porque isso faz parte de nós, faz parte das nossas crenças, faz parte dos nossos valores. Mas a gente enxerga muito bem a arrogância do outro. Por quê? Porque nós temos ela dentro de nós. Isso que a gente está falando é uma reflexão que a gente está fazendo, que o livro nos inspirou, né? E fica claro a gente, com esse raciocínio, a gente compreender algumas coisas. Mas no dia a dia, perceber essas nuances com a gente mesmo é muito difícil. É difícil. Necessita de um exercício muito grande de tudo aquilo que a gente aprende de Jesus para que a gente possa ter uma transformação que seja segura e consistente, né? Porque a gente precisa se avaliar o tempo inteiro. Tempo 24 horas por dia. E aí a gente não faz 24 horas por dia. A gente já está começando a se avaliar, mas só em alguns períodos. E muitas vezes a gente não consegue pegar tudo. Verdade. E é automático também o que acontece todo dia, né? A gente Sim. nem percebe. Pois é. É Já isso aí. estamos no automático, né? Verdade. Às Mas vezes assim, até né, andando, passeando, você faz um julgamento de uma pessoa que você vê, não precisa nem, às vezes, nem falar. mas assim, o julgamento é automático, a gente condena automaticamente também, porque isso está na nossa constituição psicológica. O que a gente precisa é se vigiar para fazer isso cada vez menos, né? Quando a gente perceber que está julgando e condenando alguém, a gente fala assim, opa, isso é bom para mim ou não? Ah, se é bom eu vou adotar, se não é, eu não vou adotar. Eu não Falou do faria. outro, o que o outro tem que fazer, né? Isso. Vamos parar? Ou Sim. ainda dá mais um pouquinho? Não, vamos parar, porque senão depois Fica tem a até oração, né? É a A oração. gente parou. O professor ele está pensativo. Ou, não, Dona Modesta, né? Dona Modesta acompanhava certamente. Mas o professor está pensativo. Sim. Parou aí?